Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. O pecado produz consequências que o arrependimento não elimina. No livro de Josué, no seu capítulo 7, conta a história da derrota do povo israelita por causa do pecado de um homem. Após atravessarem o rio Jordão, os israelitas começaram a conquistar Canaã, a terra prometida por Deus. Jericó foi a primeira cidade a ser dominada. Construída milhares de anos antes de Josué, era uma das cidades mais antigas do mundo. Jericó era um símbolo de força e poder, e os cananeus a consideravam invencível. Por isso foi a primeira cidade a ser conquistada pelo povo de Israel. A sua destruição faria com que todos em Canaã respeitassem Israel e principalmente reconhecessem a superioridade do Deus de Israel. Deus tinha abençoado de maneira poderosa o povo de Israel na conquista de Jericó, mas a caminhada ainda não havia sido concluída e o povo de Deus precisava continuar avançando para as conquistas que ainda estavam por vir. O próximo alvo seria a cidade de Ai, situada numa pequena elevação de Jericó. A exemplo do que fez em Jericó, Josué enviou espias para analisarem a cidade. E esses espias disseram que não era necessário o uso de todo o contingente humano neste ataque, porque a população de Ai era pequena e não exigia grandes esforços. Josué então selecionou um exército menor com cerca de 3.000 homens para combater a cidade de Ai. Tudo indicava que Israel iria experimentar mais uma grande vitória no seu caminho para a terra prometida. Porém, uma surpresa aguardava Josué e o seu povo. Por causa do pecado de um homem, Acã, que desobedeceu a Deus ao guardar para si alguns dos bens capturados na cidade de Jericó. E quando Josué interrogou Acã, ele disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Josué capítulo 7, versículos 20 e 21. Por causa deste pecado, a tropa de Israel voltou derrotada e em fuga dos homens de Ai. Muitos homens morreram. O exército desfaleceu de medo. Josué, por não saber o motivo da derrota, foi questionar a Deus. E Deus ameaçou retirar a sua presença do meio do povo se o pecado não fosse eliminado. E Acã e sua família foram mortos. Notemos algumas lições desse episódio para a nossa vida. Primeira lição: nada fica oculto aos olhos de Deus. Josué, no seu capítulo 7, versículo 1. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema. O Deus de Israel é um Deus onisciente. Significa que Deus tem todo o conhecimento de tudo e de todos. Oni significa todo. Ciência, conhecimento, saber.
Deus conhece tudo, passado, presente, futuro. Nada está oculto aos olhos do nosso Deus. Medite no Salmos 139. Segunda lição: o pecado desperta a ira de Deus. Ainda no capítulo 7 de Josué, versículo 1, no finalzinho do versículo: e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. A desobediência, o pecado, ofendem o coração de Deus. Pensem nisso com bastante atenção. Terceira lição: o pecado de um atinge a muitos ou a todos. Josué, capítulo 6, versículo 18. O Senhor disse: tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e os turveis. Josué 7:5. E os homens de Ai feriram deles alguns 36 e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Embora fosse o fracasso de apenas um homem, Deus viu isto como uma decadência total do povo de Israel, a desobediência de uma lei. Deus desejava que toda a nação fosse comprometida com o trabalho que concordaram em fazer, conquistar a terra prometida. Portanto, quando um falhou, todos transgrediram. E se o pecado de Acã, preste atenção bem nisso, se o pecado de Acã não fosse punido, abriria procedentes para outros agirem da mesma forma. Você pode perguntar, mas por que a família inteira de Acã pagou por seu pecado? Conquanto não há registro bíblico de se eles participaram deste furto, dessa situação ou não, naquela época era comum a família ser tratada como um todo, tanto na prosperidade como no sofrimento. Por isso, toda a família foi eliminada. Quarta lição: Deus revela o pecado escondido. Josué capítulo 7, versículo 11. Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Não adianta, meus irmãos e amigos, tentar esconder o pecado. Nosso Deus, Ele é maravilhoso, como nós falamos agora há pouco. Ele sabe tudo, vê tudo, e Ele pode tudo. E Ele vai revelar onde erramos, quando erramos, para que possamos ter a oportunidade de acertar. Veja que Deus maravilhoso esse, irmãos. Ele nos revela onde erramos para que tomemos a atitude de acertar. E que sempre será essa atitude um arrependimento sincero diante do nosso Deus. Quinta lição: o pecado precisa ser tratado. Josué 7:19. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste. Não mo ocultes. Você e eu, ao errar, precisamos de arrependimento, confissão e conversão. Arrependimento genuíno daquilo que nós erramos, confessar esses pecados a Jesus, somente a
Jesus e de conversão, mudar o caminho, mudar a nossa rota, para que não venhamos praticar aquele erro novamente. Sexta e última lição: o arrependimento e a confissão do pecado não elimina as consequências. O título da nossa meditação: o arrependimento e a confissão do pecado não elimina as consequências. Josué capítulo 7, versículos 24 a 26. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e a seus filhos, e as suas filhas, e os seus bois, e os seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo o Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até ao dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar o Vale de Acor, até ao dia de hoje. O perdão de Deus não está ligado à retirada das consequências que um ato incorreto pode trazer. Deus perdoa todos os pecados. Você pode ler lá em 1 João 1,9. Mas permite que as consequências naturais sejam sofridas. Quando o rei Davi cometeu o pecado de adultério, chegou a ficar doente de tanto remorso, de arrependimento. Você pode ver lá no Salmo 32:3. Ele pediu perdão, foi perdoado, mas as consequências do erro tiveram de ser vividas por ele por todo o restante da sua vida. Isso não é falta de amor de Deus, se chama justiça e ensino dele para nós. E também refere-se à lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, ele também colherá. Você pode ver lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Bom, quero concluir dizendo que nós devemos pensar bastante sobre o pecado. Elimine o pecado, porque, como nós vimos, ele traz consequências que mesmo depois do arrependimento, eles não serão eliminados. A consequência virá. E pior, ao pecar, você poderá trazer consequências enormes para você, para a sua família, para a sua igreja, para todas as pessoas que o cercam. Por isso, você, eu, todos nós precisamos pensar com bastante carinho sobre os erros que cometemos em nossa caminhada. Devemos sim acertar com Deus, nos arrepender sinceramente, um arrependimento genuíno e deixar aquele pecado de lado. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Pedimos ao Senhor que nos ajude a vencer as nossas dificuldades, Deus, a sempre, Pai, viver uma vida direcionada pela Tua palavra, e que se em algum momento de nossa vida, Pai, nós pecarmos contra o Senhor, que nós venhamos nos arrepender sinceramente, pedir perdão ao Senhor e se converter deste mau caminho, Pai. Eu peço por mim, peço pelos meus irmãos e amigos, para que nós possamos viver uma vida, Deus, que lhe agrade em todos os momentos, Pai. É assim que nós oramos, agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, no nome do Senhor Jesus.